Viva, saudações! Seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Entrevista no portal de notícia Ponto de Situação. Para hoje, temos conosco Laurindo Manuel, ele que é analista desportivo, para compreendermos as razões por detrás da saída de Pedro Gonçalves da Seleção Nacional de Futebol. Laurindo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde ao portal, boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes deste programa. Laurindo, afinal de contas, existem realmente razões fortes por detrás da saída de Pedro Gonçalves? Bem, as razões, eu diria, digamos, estão ligadas com o grande fracasso, não é? Pois sabemos que Angola esteve a participar de uma qualificação que, diga-se a bom da verdade, ainda não está perdida, mas há uma esperança que quase que diria com pouca margem de crença, porque a Seleção Nacional neste momento ocupa o quarto lugar do grupo D de qualificação mundial das Américas e, portanto, acredito eu, o não objetivo de se qualificar como uma das primeiras seleções para lá chegar, acredito eu que deve estar no grande fracasso da Federação Angolana de Futebol. Diria que Pedro Gonçalves fracassou enquanto treinador da Seleção Nacional? Olhar para aquilo que foram os grandes objetivos da Seleção Nacional, estou tentando acreditar que fracassa apenas o Mundial, não fracassou tanto, porque cumpriu aquilo que realmente foi proposto. Primeiro devemos olhar para aquilo que é os objetivos reais da Seleção Nacional. Pedro Soares Gonçalves, quando assumiu o comando técnico da Seleção Nacional, foi de forma, portanto, interina. A Seleção Nacional não teve um treinador, então colocaram-no, porque até na altura ele era selecionador das camadas jovens, então houve um tempo que a seleção precisava de um treinador para a equipa principal, quando já ninguém acreditava na Seleção Nacional. Pedro Gonçalves então assumiu o comando técnico. Ali teve um brilharete no CAN que se disputou no ano passado e ali sim começou a cumprir de forma imaculada os objetivos que na altura lhe eram propostos, porque estava na frente do Combinado Nacional, e na frente do Combinado Nacional, participando de uma fase final, obviamente passou daquilo que eram os objetivos da outra fase. Então, quando ele chega à outra fase, nós todos já assistimos ao CAN, então vimos que ele teve um desempenho positivo. Então, ali acredito eu que foi o objetivo principal enquanto treinador. Depois disso teve uma campanha de apuramento ao Mundial, que na altura começou bem, mas depois, no decorrer da qualificação, acabou se perdendo e deixamos mais uma vez por terra, ainda entre aspas, os objetivos de chegarmos às Américas. Diria que a decisão de afastar Pedro Gonçalves da Seleção Nacional foi uma decisão assertiva ou nem por isso? Bem, na fase em que nós estamos, eu quero acreditar que, faltando 3 meses para o CAN que se vai disputar no Marrocos, não é muito boa, porque temos uma seleção que vai representar o país. Agora não se sabe o certo quem poderá substituir o Pedro Gonçalves, mas quero acreditar que seria bom, digamos, deixá-lo prosseguir até o culminar da fase final, porque foi ele quem municiou, foi ele quem construiu essa rapaziada que anda motivada, e seria de facto muito difícil um outro timoneiro encontrar esta caravana e tentar fazer bons resultados. Acredito eu que talvez não foi uma decisão muito boa, uma vez que estamos há 3 meses da competição. Só por estarmos há 3 meses da competição, porque para quem entende de desporto, de futebol em particular, sabemos que nos 3 meses é muito pouco para se preparar uma seleção que vai de fato fazer um grande brilharete. Mas estamos a crer que a FAF sabe disso, deve ter sobretudo as principais razões para se poder afastar Pedro Soares Gonçalves, mas na minha ótica não foi uma grande decisão. Ok. No estado em que está, quem acha que seria capaz de substituir Pedro Gonçalves e conseguir dar a volta à situação? Bem, olhando para aquilo que são os grandes desafios do futebol nacional, eu aponto Zé Camaral. Zé Camaral, pelo facto de ser nacional e ter um domínio vasto do futebol angolano, acredito eu que
tem um leque de experiência para poder montar uma equipa que nos consiga dar garantia para os 3 meses a chegarmos ao Campeonato Africano das Nações. Então, eu estou crendo que Zé Camarão seria a aposta, portanto, ideal. Agora, com esta saída de Pedro Gonçalves da Seleção Nacional, o que se pode esperar dos Palancas? Bem, é uma pergunta quase meio difícil, mas acredito que a base está feita. O Pedro Gonçalves, até porque antes da sua saída já ia comentando em outros portais e outras rádios, que o Pedro Gonçalves é um treinador cuja a tática, ou seja, a sua performance está na formação. Ele consegue criar bases para poder dar uma boa estrutura a qualquer equipa. Quero acreditar que todo treinador que chegar à seleção nacional já terá uma base suficiente para poder dar um desenvolvimento bom. Então, esperamos uma seleção compacta e com mais ambição de poder vencer e que o novo treinador consiga ter táticas ambiciosas para poder levar essa rapaziada a bom porto, porque há muito que o futebol tem sido um dos grandes expoentes da motivação de todos os jovens angolanos. Acreditamos nós que Angola nos próximos tempos possamos dar glória em função do novo treinador que nos poderão colocar na frente. Falava sobre as táticas de Pedro Gonçalves. Será que o novo ou o substituto de Pedro Gonçalves deveria adotar novas técnicas ou manter as de Pedro Gonçalves? Não, eu sou muito apologista de que o novo treinador fosse mais ambicioso. Pedro Soares Gonçalves está, conforme eu realmente fiz menção, foi um treinador cuja performance e a formação. Na minha opinião, o Pedro Gonçalves é daqueles treinadores cuja performance é ser sponsor. É só virmos qual foi o perfil quando ele foi contratado para a Seleção Nacional. O Pedro Gonçalves sempre trabalhou na formação de base. Ele começou como selecionador dos sub-17, depois foi para os sub-19, então criava sempre uma base, uma delas, Elzito no fundo, que sempre trabalhou com ele. Então, eu acredito que ele, enquanto treinador da Seleção Nacional, sempre foi muito resguardado, foi muito recatado. Isto, de fato, contribuiu para que os resultados nunca fossem muito assim avassaladores. Olha que Angola, na era de Pedro Gonçalves, quase que nunca venceu convincente com goleadas, porque o Pedro Gonçalves é muito prudente. Então, se o Pedro Gonçalves é muito prudente, acredito eu que a base dele é formar. A base dele é conseguir estruturar uma equipa, mas no setor ofensivo o Pedro Gonçalves nunca foi muito mais ambicioso. E que o novo treinador que venha assumir o comando técnico da Seleção Nacional consiga ter espírito mais ambicioso, porque nós temos jogadores. O Pedro Gonçalves conseguiu catalogar muitos bons jogadores que estão neste momento na nossa seleção. Agora precisamos de um bom tático, diríamos assim, para poder fazer destes bons jogadores uma máquina ofensiva que possa fazer muitos golos e glorificar o futebol nacional. Além dessa ambição, o que não pode faltar no próximo técnico da Seleção Nacional? A motivação, o espírito motivacional, porque é sabido que essa seleção que foi comandada por Pedro Gonçalves desde 2019 é caracterizada pela motivação. Sabemos nós que muitos dos jogadores que há muito tempo já andaram, como quem diz, desapontados com o combinado nacional, voltaram com o espírito motivacional. Então, que o novo treinador consiga trazer esse espírito, manter, sobretudo, equilibrado esse espírito para poder proporcionar o bem-estar a todos os jogadores que poderão voltar à Seleção Nacional. Falo, obviamente, de Ari Papel, que tinha dito numa das suas últimas intervenções que não regressaria à Seleção Nacional caso Pedro Gonçalves fosse o treinador. Agora quero acreditar que ele vai voltar e, se ele de fato voltar, que consiga encontrar um clima motivacional por parte do treinador que lá estiver e que una os antigos e os novos jogadores para um desafio. Qual é? Tornar Angola muito boa, uma Angola muito mais ambiciosa e que os números sejam convincentes e que consigamos fazer uma boa campanha no CAN que se avizinha. Hoje, Pedro Gonçalves já não é o treinador da Seleção Nacional. Que análise faz da Seleção Nacional antes de Pedro Gonçalves e depois? Bem, temos que aqui olhar para aquilo que são de fato os números. A Seleção Nacional de Angola, antes de Pedro
Gonçalves tinha, de fato, um registro, diria, quase que negativo, porque a seleção nacional tinha participado do último CAN em 2019, quero acreditar que não terá passado da outra fase. Após Pedro Gonçalves tomar o comando técnico da Seleção Nacional, voltamos a recuperar, portanto, a mística que é a passagem à outra fase. Vimos uma campanha de fato boa, uma campanha que acabou alegrando todos os amantes do desporto, onde Angola conseguiu apurar-se para outra fase. Angola chegou aos quartos de final, uma qualificação que de fato já nos é caracterizada, uma vez que já tínhamos alcançado no CAN de 2010, realizada aqui em Angola, e em outras edições como o de 2008. Então, estou tentando acreditar que é uma campanha equilibrada. A Angola ontem era uma seleção, digamos, com pouca motivação, mas com a chegada de Pedro Gonçalves, Angola mudou de prisma. Angola passou a ser uma seleção mais vista. Angola passou a ser aquela seleção que motivava todos os outros países quando fossem a jogar. E só vimos que na edição passada do CAN, Angola sempre entrou com uma motivação derrubante, uma motivação que acredito ser a tônica e dominante para os resultados positivos que andaram a surgir por parte de todos nós. Então, acredito um equilíbrio, uma seleção antes de Pedro Gonçalves mais, digamos, apagada do ponto de vista motivacional, onde via-se os jogadores não muito motivados, e depois de Pedro Gonçalves viu-se uma seleção com vontade de querer jogar, vontade de querer dar mais pela pátria, porque era visível quando os jogadores entravam para as partidas, muniam-se de instrumentos que faziam com que eles se identificassem mais com o país. O ritmo da dança, que simboliza, portanto, a cultura de Angola, isto acredito que era a tônica dominante em todos os jogadores que sentiam-se na obrigação de defender as bandeiras desse território. Neste caso, podemos afirmar então que Pedro Gonçalves deixa aqui um legado na seleção nacional? Bem, deixa sim um legado para um futebol mais motivacional, um futebol onde cada um começou a sentir mais vontade, mais paixão, e uma coisa muito bem certa, e volto novamente aqui a frisar, o Pedro Gonçalves tem um espírito de catalogador. O Pedro Gonçalves é daqueles selecionadores que conseguiu convencer muita boa gente para poder representar a seleção nacional. Acredito eu, muitos bons jogadores como Benson, como Mbalazola, como o Vidigal, conseguiram chegar à nossa seleção por este espírito, por esta motivação. Milson também, que anteriormente nunca se tinha vestido de amarelo ou de vermelho, preto e amarelo, foi preciso Pedro Gonçalves estar no comando que conseguiu tê-lo na equipa principal. Então acredito eu que deixa um legado bom, deixa um legado sobretudo de uma qualificação boa. Tivemos uma fase de qualificação imaculada, uma fase em que Angola conseguiu liderar o grupo, não é? Quando tínhamos um Ghana que era de fato o todo favorito a sair primeiro na fase de qualificação. Angola superou, e acredito eu que este momento foi de facto glorificante na carreira de Pedro Gonçalves. Ótimo. Laurindo, vamos para uma pequena pausa e voltamos já já. Muito obrigado. Seja bem-vindo de volta. Pedro Gonçalves, fora da seleção nacional, é o tema em conversa. Estamos de volta com o Laurindo Manuel. Laurindo, há quem diga que sem Pedro Gonçalves a seleção nacional não tem pernas para andar. O que é que acha? Bem, é uma pergunta quase meio
complicada, mas eu diria que o futebol é uma modalidade de facto dinâmica, é a única modalidade no mundo em que uma equipa num dia de inspiração consegue derrubar uma grande seleção. Portanto, no futebol não tem resultados, digamos, previsíveis ou resultados pré-anunciados. O futebol é, como que diz, uma modalidade onde as paixões e as emoções são, portanto, colocadas em prova. Então, eu quero acreditar que vai deixar, de facto, uma tristeza por conta dos jogadores, mas a seleção tem de continuar, o país tem de continuar, porque não vamos terminar por aqui. Temos uma campanha boa para poder desempenhar ou desenvolver. Temos o CAN que em novembro começa e, apesar de que não vamos estar com o selecionador que qualificou a seleção, mas eu quero acreditar que vamos estar motivados e vamos lá com o ar das nossas forças para podermos fazer uma boa campanha. Eu quero acreditar que vamos digerir bem este afastamento do treinador nacional, mas a seleção nacional vai continuar motivada para poder, obviamente, fazer bons resultados, porque é um compromisso com o país e a seleção é de fato dos melhores. Eu quero acreditar que quando começar o CAN de 2025 no Reino do Marrocos, muitos dos bons jogadores poderão também aparecer motivados. Se tivermos o regresso de Ari Papel, poderá de facto ser uma grande valia para todos nós, e com o início do campeonato no velho continente, muitos dos jogadores estarão, portanto, rodados e com mais jogo nas pernas, o que poderá de facto elevar a fasquia e o dinamismo de todos eles no campo. Será que podemos esperar grandes feitos da seleção, independentemente de quem seja o técnico? Eu penso que sim, porque o Pedro Gonçalves deixa sobretudo uma lacuna, mas não de fato como é que eu diria, não é de fato uma situação como é que eu diria, que não se repara. O Pedro Gonçalves sai e vai entrar o treinador com uma nova política, vai poder, obviamente, motivá-lo. Sabemos nós que é muito difícil encontrar uma seleção conforme está essa num curto prazo de tempo para se poder participar de uma outra prova e poder colocar o estado anímico, mas com persistência, com calma. Por isso é que eu defendo que se tenha um treinador com o domínio do futebol nacional para poder conseguir dar um ultimão, uma recuperação moral a todos os jogadores. O que falta para que Angola conquiste grandes desafios? Eu penso que mais ambição está na hora de nós começarmos a pensar com mais ambição em todas as provas em que realmente formos a participar. Sabemos nós que Angola em fases finais nunca sequer passou dos quartos de final, e isso de fato é o único registro que temos. Precisamos consciencializar-nos de que, se formos mais ambiciosos e fizermos uma boa preparação, vamos conseguir chegar a outros patamares. Mas para tal, precisamos de uma equipa técnica coesa, uma equipa técnica que se adeque aos objetivos da Federação Nacional, uma equipa técnica que entenda, sobretudo, os desafios dos jogadores, consiga compreender todos eles, porque sem uma união, de fato, não há grandes conquistas. A Seleção Nacional está com um leque de jogadores bons, que só precisa de uma coesão na seleção deles para poderem darem resultados muito bons. Mas eu estou a querer acreditar que com a nova equipa técnica que poderá tomar conta do comando da Seleção Nacional, poderemos ter bons resultados. Eu acredito nesses jogadores que estão catalogados na Seleção Nacional. Falta apenas um rigor mais técnico e tático, e com a ambição e a motivação de todos nós, o Marrocos será de fato um bom campeonato para nós fazermos das nossas. A seu ver, quais são as melhores técnicas de Pedro Gonçalves que ele deixa para a Seleção Nacional e a qual eles devem se agarrar de todo e com certeza não deixar passar nem com a mudança de técnico?
A base, eu acho que a base é o espírito de patriotismo. O Pedro Gonçalves incutiu no jogador o espírito de patriotismo, jogar mais pelo amor à pátria. Vimos isto no canto que Angola participou no ano passado, onde teve uma participação louvável para todos nós, adeptos do futebol nacional, e eu acredito que todos os jogadores que lá estiveram foram com o patriotismo, o amor à pátria, onde representavam a todo o canto, quando eles descessem do autocarro, a bandeira nacional, a música nacional, a cultura nacional, espalhavam esse bom perfume, digamos, em todos os palcos onde eles jogavam. Então acredito eu que o espírito de patriotismo, o amor à pátria, acredito eu que é o ambiente que está nessa nova seleção e que queremos que continue. A nível africano, colocaria a seleção nacional entre os melhores? Não, ainda não estamos, é preciso que se diga a bom da verdade, ainda não estamos e precisamos trabalhar muito para que nos coloquemos entre os gurus do futebol nacional. Acreditamos nós, para que nós cheguemos a este nível, é preciso mesmo muito trabalho, verdade seja dita, e futebol é daquelas modalidades em que não se pode brincar, é preciso que nós tenhamos mais responsabilidade, mas que também investamos mais no futebol. O futebol precisa de mais, como é que eu diria, de mais atenção. Temos os jogadores com boa vontade, precisamos mais garra, mais patrocínio, mais investimento, sobretudo no gira-bola, porque sabemos nós que a base da seleção nacional sempre foi, digamos, o futebol interno, o campeonato interno. Quando gira-bola não está bem, a seleção também, digamos, não fica bem. Então, precisamos investir. Se a gente conseguir investir, dar mais visibilidade ao gira-bola, fazer com que o gira-bola se torne um campeonato mais profissional, acreditemos nós que poderemos elevar a fasquia e quem sabe poderemos já nos começar a comparar com outros países cuja dinâmica futebolística é de fato de outro nível. Mas em resposta eu diria que ainda não estamos entre os melhores. Referiu que a nível nacional ou a nível do continental, Angola ou a seleção nacional não está entre os melhores. Sim, sim. Mas colocaria entre os piores? Também piores não. Também piores não. Temos que saber que, apesar dos resultados, Angola nesse momento e segundo os números, no ano passado foi a seleção que mais teve vitória. Terminou em 2024 como a seleção que mais teve vitória no mundo. Então, se uma seleção foi considerada pela FIFA a seleção com mais vitória no mundo, então não terá doce, diria, né? Assim, Angola é daquelas seleções que também consegue ganhar uma outra seleção, dando-lhe, digamos, uma goleada, passo o termo, se pegamos um Moçambique, um Togo, não chega ao nosso nível, mas estamos numa posição, digamos, equilibrada no continente africano. E só vimos que também o nosso futebol, apesar de não estar muito bom, também ocupa um lugar de fato bom, está entre os 10 milhões do continente africano. Isso de facto eleva a visibilidade e a fasquia do nosso país. Entre os piores não estamos, apenas precisamos trabalhar mais para que façamos dos adeptos angolanos que muito amam essa modalidade uma alegria, uma festa, porque é difícil, é triste ver muitos adeptos já correram 11 de novembro e não conseguir saborear com a modalidade de fato reina. Estamos já a terminar. Para a Federação Nacional de Futebol, o que aconselha ao olharem ou a fazer a seleção do novo treinador? Bem, ao presidente novo, Alves Simões, digamos, olhe para os objetivos reais que se pretende, o que realmente ele quer com os palancas, o que ele quer que Angola de facto consiga, porque estamos há 3 meses e há 3 meses diria é muito pouco para se poder preparar uma grande seleção. Daí que o novo treinador poderá mesmo apegar-se à base catalogada por Pedro Gonçalves e poder realmente montar uma equipa com rigor mais tático para poder defrontar várias equipas. Olha que vamos defrontar seleções de grande peso, como o Egito, a África do Sul. Então é preciso que tenhamos mais preparação, tenhamos uma preparação boa e
ponto de vista administrativo e muito mais para que consigamos fazer isso. O que eu diria apenas é que olhem para aquilo que são os grandes desafios. Angola, na outra edição, chegou até os quartos de final, que este ano, pelo menos, consigamos chegar às meias finais, ou, quiçá, repitamos a proeza até os quartos. Então, eu quero acreditar que, se tiverem que olhar para um Seca Amaral, eu acredito que seria uma coisa muito boa, porque eu quero acreditar que os treinadores que estão no leque apontado para assumir o comando, ele é que mais tem o domínio do futebol nacional. Outro poderá de fato levar tempo, e já não temos muito tempo para se formar uma grande seleção, para competir a alto nível. Então, pense nos objetivos e para não deixar por terra esta mística que em pouco tempo Angola vendeu, digamos, ao futebol africano e ao mundo, de que somos um país que ama futebol por conta do dinamismo e a motivação visível nos rostos dos nossos jogadores. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficamos por aqui com as palavras de Laurindo Manuel quanto à saída de Pedro Gonçalves da Seleção Nacional. Até já.